Ingressar no ensino superior é uma boa oportunidade que se tem de compreender melhor o mundo e a vida. Numa faculdade de Direito, os estudantes descobrem cedo o fascinante mundo da teoria do Estado, do direito civil, do direito penal, do direito processual, do direito de família, do direito de propriedade, enfim, dos negócios, dos contratos, dos direitos humanos, dos direitos e garantias individuais. É deste mundo fascinante, com os seus professores, com suas disciplinas inquietantes, que nos fala agora o jornalista José Anselmo de Oliveira em um novo vídeo de Memórias. Vamos acompanhar Anselmo. Olha, eu acho que no último ano eu comecei a viver aquele dilema. Todo mundo está no terceiro ano, está se aproximando do vestibular, você tem que se inscrever, você fica naquela angústia. E aí eu ficava olhando. Em Sergipe, a Universidade Federal só tinha engenharia civil, não tinha engenharia elétrica. Alguns colegas meus iriam fazer engenharia elétrica na Paraíba, em Campina Grande, no campus de Campina Grande, mas da Federal da Paraíba, que era tido como o segundo melhor curso do Brasil em engenharia elétrica. Tinha já pesquisas até em energia solar naquela época já. E aí eu fiquei muito interessado em fazer. Eu cheguei até aí a Campina Grande, mas Campina Grande, há mais de 40 anos atrás, era como se eu tivesse voltado à Capela. Eu olhei assim, o mar longe, aquele calor, aquela cidade acanhada. Eu disse, não, eu não quero voltar para Capela, eu quero ir. Mas ao mesmo tempo eu convivia bastante, eu me lembrava sempre, toda vez que eu ia passar as férias em Capela, na casa da minha avó, porque eu já era amigo, de certa forma, de Aida Campos, neta do seu Dudu da Capela, que era Rádula. O pai de Aida era promotor, Laurindo Campos. Os tios advogados, né? E eram amigos de meu pai, assim. Então eu comecei a olhar esse outro lado, as possibilidades. Eu disse, poxa, mas se eu não fizer engenharia, o que é que eu posso fazer? Medicina eu não queria fazer, porque achava que não tinha nem como me manter numa faculdade de medicina sendo pobre. Aí era muito difícil de manter. Não tinha dinheiro nem para comprar livro. A verdade é essa. Eu digo, mas direito eu acho que dá. Porque direito não é o dia todo, eu posso trabalhar e ganhar dinheiro. Depois eu posso também começar a arranjar um estágio, uma coisa. E eu comecei a prestar atenção no pai de Aida, no avô de Aida, nos tios de Aida. E eu comecei a ver o universo do direito se aproximando. E eu comecei a conversar com pessoas que iriam fazer direito, que queriam fazer direito. Como, por exemplo, o falecido promotor Valdir Dantas, que era colega, estava na escola técnica na mesma época, e dizia, ele fazia edificações, mas dizia, eu quero fazer engenharia, eu quero fazer direito. Valdir. E outros colegas também da faculdade, da escola técnica, que queriam fazer direito. E eu não entendia como eles estavam na escola técnica e queriam fazer direito. Depois eu comecei a perceber, porque o melhor lugar para se preparar nas escolas públicas, que lhe dava uma base, que você não precisaria mais nada para fazer vestibular, era a escola. Porque a escola permitia isso. Dava uma formação que você podia escolher a área tecnológica ou a área de humanidades. Diferentemente daquela história antigamente que você fazia o clássico ou o científico, que eram cursos separados. Isso é uma história que a gente sabe. Eu digo, não, aqui já estão as duas coisas. Eu posso fazer o que eu quiser fazer, eu posso fazer. E por incrível que pareça, quando eu escolhi, foi uma escolha bem consciente. Quando eu disse, não quero mais engenharia, eu quero direito. E quando fiz o vestibular, o que mais me surpreendeu é que quando eu vou fazer a primeira prova vestibular, que é justamente português, tal, eu fiz 98% da prova. Acertei 98%. Aquilo, quando terminou a prova, é como se eu já tivesse passado no vestibular na minha cabeça. Que eu disse, eu estou no lugar certo. Porque aqui pesa bastante e aqui é o lugar. Eu lamentei não tinha redação ainda, que seria muito bom para mim.
mas foi suficiente para poder ir para frente e passar num vestibular muito concorrido, porque Aracaju, Sergipe inteiro só tinha faculdade de Direito na Universidade Federal, poucas vagas e um curso que era pela manhã, que eu dizia sempre que isso era justamente para pobre não entrar, porque pobre estudar pela manhã, no curso superior, já fica difícil de arranjar um emprego, porque o emprego normalmente é durante o dia todo e o cara estudava à noite, os pobres. E eu tinha que me virar para estudar pela manhã e trabalhar à tarde e à noite para poder tocar a minha vida acadêmica. Olha, para minha surpresa, muitos dos colegas que eu vou encontrar na Faculdade de Direito, eu já vinha encontrando pela atividade cultural. Então, por exemplo, eu encontro lá Jorge Lins, que fazia Direito, que já era veterano. Já encontrava no teatro, a gente fazendo coisas do teatro. Luiz Eduardo Oliva, já encontrava também das atividades culturais, que participava e tal e coisa. E muitos outros. Então, eu me senti em casa, na verdade, bastante acolhido quando eu cheguei na Faculdade de Direito, que era ainda na Rua da Frente, mas o primeiro período a gente fazia todo mundo junto na Escola de Filosofia, ali na Rua de Campos, onde é o IPES, né? Então a gente estudava tudo ali, o pessoal de todas as matérias, todos os cursos, geografia, história, acho que educação, era tudo ali. E o primeiro ano, né? O primeiro período, pelo menos. E depois é que cada um ia para a sua faculdade, serviço social, tudo. Quando eu cheguei lá, que encontro todo esse pessoal, na calorada, digamos assim, eu já me senti em casa. E depois, quando eu passo a conviver no prédio da Faculdade de Direito, da Rua da Frente, aí é que a coisa vai se aproximando mais. Por quê? Porque muitos daqueles colegas que já eram até mais adiantados, faziam o quê? Faziam jornalismo. A gente já estava se encontrando, inclusive, na noite e tal, nas discussões. Né? Então, foi para mim, eu não senti uma diferença. Talvez aquele ambiente cultural que a gente tinha na escola técnica, que fazia contato, inclusive, com a universidade, com as pessoas que também faziam esse tipo de atividade cultural, era como se eu tivesse praticamente só migrado daquela casa para outra. Né? Saí da escola técnica para a Faculdade de Direito, da Federal de Sergipe, numa mudança quase que natural, digamos assim. Eu prestei em 76, para entrar em 77, né? No final do ano, começo do ano. Então eu entrei em 77, entravam duas turmas no primeiro e segundo semestre. Eu passei para o segundo semestre, porque eram 80 vagas somente, 40 vagas no primeiro semestre, 40 vagas no segundo. Para até isso tinha dificuldade, a faculdade não podia receber os 80 alunos, tinha que dividir. E foi muito interessante, porque quem entra comigo na Faculdade de Direito? Valdir Dantas, Zé Lima Santana, né? Que eu me lembro assim logo de imediato, né? Mas teve mais gente que entrou comigo. Mas esses dois eu me lembro bem, porque foi assim, no dia que eu cheguei na matrícula, foi quem estava. Zé Lima vindo de Dores, Valdir, que era filho de um garçom do Hotel Palace, que tinha sido meu colega da escola técnica, e Zé Lima, porque já era meu amigo desde Dores, né? Desde adolescente e tal, a gente era amigo lá. Que é outra coisa que vai me aproximar, porque havia na escola, na Faculdade de Direito, uma coisa também que é muito interessante, a questão do tradicionalismo. Então, quando eu chego lá, eu noto as famílias mais tradicionais, que tem juízes, desembargadores, não sei o quê, os filhos estão lá, que vão ser meus colegas. Mas também tinha aqueles outros que não tinham nada e passam a estudar ali com a gente. Eu me lembro que eu estudei com uma auxiliadora, filha do desembargador Rabelo, era minha colega, a filha de Leopoldo Souza, que era deputado, quer dizer, é um outro mundo, uma outra realidade, e que vai
me mostrar, na verdade, que é possível. A sensação que eu tive, bom, eu estou aqui porque é possível, não tem nada de impossível. Então, ele é filho de deputado, o outro é filho do desembargador, mas eu sou filho do senhor Alonso Marceneiro, mas estamos no mesmo espaço, porque temos a mesma capacidade. Olha, muitos professores foram muito importantes para mim, tanto do ponto de vista de compreender melhor a própria faculdade e os seus mecanismos, inclusive de discriminação. E um deles é muito engraçado, depois ele vai ser um grande amigo meu, e eu me tornei até biógrafo dele, que é Cabral Machado. E tem um fato muito engraçado, porque ele tendo adotado Capela como terra dele, porque a mãe é de lá, tudo, e ele, criança, foi morar lá em Capela, ele conhecia todo mundo, as famílias de lá. Então, quando ele fazia a chamada, no primeiro dia, ele perguntava quem eram as famílias. Tá. Quando chegou no meu caso, Oliveira, aí quem é a sua família? Não, eu sou da Capela. O senhor não conhece, não. E ele lembrou de Carlos Oliveira. Carlos Oliveira é um intelectual capelense e tal. Mas na hora eu não me liguei. Eu estava pensando em Carlos Alves Oliveira, que é meu primo, que era o dono da oficina Manolinda, que ele também conhecia, que morava vizinho ao seu Dudu da Capela, que também conhecia. Como também eu descobri, depois que ele veio, depois aí conversando, ele conhecia a minha avó e conhecia a minha tia Risalva, que tinha sido professora do colégio da família dele, do orfanato que foi criado pela mãe dele e tal, e coisa lá em Capela. Quer dizer, mas no início foi impactante isso para mim. Mas mesmo assim, depois nós ficamos grandes amigos e coisa. Agora, um outro professor que morreu e me deixou ainda aquela sensação de que era um grande mestre, era o Fontes de Alencar. E eu via Fontes de Alencar, o Luiz Carlos Fontes de Alencar, o ministro, né, depois do STJ, porque eu via nele, eu projetava nele aquilo que eu queria ser, o professor capaz de dar aula, de falar com aquela tranquilidade, sem precisar nenhum escrito, e com profundidade e com citações, e não só da área que ele ensinava, que era processo penal, mas de qualquer área. E capaz de discorrer sobre qualquer, fosse literatura também, era capaz de discorrer. E nós ficamos tão amigos que quando eu já formado, ele desembargador já, presidente do tribunal, uma das coisas mais prazerosas que a gente tinha era dia de sexta-feira e conversar com ele no gabinete sobre literatura. E através dele, repare como são as coisas, através dele eu me aproximo de quem? De Leonardo, irmão dele, pintor, e que vai fazer uma das capas de um dos meus livros, e de um Naldinho, porque o Naldinho era conhecido, mas para aqueles alunos que tinham dinheiro, que iam estudar português para fazer o vestibular. O Naldinho eu só conhecia por ouvir dizer, e de repente, pela via do professor, eu entro da família Alencar e passo a conviver também, graças a isso, e graças ao Naldinho, com as CAIs. Quer dizer, eu passo a ter acesso àquilo que era produzido de melhor da cultura sergipana e da cultura que trazia para Sergipe Zé Carlos, o próprio Luiz Antônio, que estava envolvido com a música erudita que vinha para o Ateneu, os espetáculos teatrais do Sudeste que vinham para cá, graças àquele movimento, e que o Naldinho era envolvido, de certa forma, e também com o teatro experimental, que o Naldinho também fazia parte. Então veja como as coisas vão. Então, Fontes de Alencar foi um mestre em todos os sentidos. E depois um outro grande professor que eu tive, assim, que era muito estimulante no sentido de começar a discutir as coisas, era o professor... Ai, meu Deus... Nosso confrade na Academia Sergipana de Letras, já falecido, Wagner da Silva Ribeiro. O Wagner da Silva Ribeiro, que ensinava direito processual do trabalho, né? Mas ele passa a ser um mestre, não é da matéria, mas
da cultura do modo geral, porque como ele era muito culto, né, eu passei a conviver com o professor Wagner fora da faculdade. Então, como eu fazia poesia, ele também era poeta, já conhecido, consagrado, né, e filho de poeta, né, conhecido e tal, eu passo a conviver com ele e com Carlos Brito, que era um professor de uma disciplina optativa, que era Direito Constitucional Estadual, uma disciplina nova, tal, o professor Carlos Brito ensinando, mas gostava de poesia, e a gente tinha um dia na semana que a gente se encontrava, eu, Wagner e Carlos Brito, hoje ministro aposentado do STF, para falar só de poesia. E aí tem até uma brincadeira que o Wagner inventou, chegou para Carlos Brito uma vez e disse assim, o nosso poeta Preá. Eu não entendi na hora bem qual foi a razão daquele apelido que ele tinha me dado. Mas depois ele explicou, disse, não, é porque enquanto eu trago um poema a cada 15 dias para ler aqui, para a gente falar, e Carlos Brito um, Anselmo está em 3, 4. Então está igual a Preá, parindo bastante, né? E então o Wagner, o Fontes de Alencar, o Luiz Carlos Fontes de Alencar, Cabral Machado, um professor também que eu gostava muito era o professor Deda, o Oscar de Oliveira Deda, que além de conhecer muito o direito civil, ele era uma elegância, digamos assim, na sua aula. Era um professor e muito culto também, e tinha não era só o direito. O professor Arthur Oscar, você podia falar de filosofia, podia falar de sociologia, e ele também entendia. São vários professores, né? Eu me lembro de Jussara Leal, por exemplo, de Direito Penal, tem um lado histriônico, o professor Monterio, que era uma figura impagável nos corredores da faculdade, e da amizade que se criou também, né? O professor Rochinha também, que era outra figura, Antônio Vieira Barreto. Então eram nomes assim, Adélia Pessoa, novinha, chegando na faculdade, ensinando direito agrário, e que era um direito que ninguém sabia para que servia, mas era o começo de uma história acadêmica dela, muito, muito importante. O professor Paulo Machado, que também era uma figura assim, que a gente já sabia de muito tempo, aquele cuidado dele, inclusive com o idioma, né? Ele tinha um perfeccionismo com a língua portuguesa e tal. E tantos outros. A professora irmã de Wagner, Eugênia, professora Eugênia, depois se transformou numa grande amiga também, Eugênia Ribeiro. Enfim, a Faculdade de Direito, naquela época, Antônio Góes, né? Nós tínhamos uma faculdade que tinha muitos talentos, professores muito talentosos, e professores que se transformavam em amigos dos alunos. Porque na cabeça deles, quando a gente saía da faculdade, passavam a ser seus colegas. Tanto é que quase todos eles chamavam o aluno de doutor. Doutor fulano, doutor ciclano, fala doutor Anselmo, né? Então, o tratamento era para nos colocar assim, já num nível bem mais elevado. E era muito interessante. E era uma comunidade pequena, porque a Faculdade de Direito realmente era uma faculdade muito reduzida. Hoje não. Mas era uma comunidade praticamente se você tinha, naquela época, 8 períodos, se você bota 80 alunos, não tinha 700 pessoas. Era então uma faculdade que quase todo mundo se conhecia, do primeiro ano até o último, e quando você estava saindo, você já conhecia também dos outros novos que estavam chegando. Então eu tive contemporâneo da faculdade, gente que já se aposentou, como Isabel Abreu, Rosalgina, que foi minha colega, né, está aposentada, muita gente que já estava na faculdade e que, surpreendentemente, você chega e se transformava em colega. E daqui a pouco aqueles que saíram já eram advogados, já eram
passaram para a promotoria, passaram para a magistratura, etc. Olha, eu fui seduzido muito pelo direito público, de um modo geral. Então, o direito constitucional, que na época era uma aventura, porque o Brasil não vivia num Estado democrático de direito, então o constitucionalismo era muito, e apesar do esforço do professor Luiz Bispo, que era o nosso professor de direito constitucional, a gente não conseguia entender o constitucionalismo que a gente vivia no momento. Talvez por isso o desafio, e talvez por isso a minha atração pelo direito constitucional, que passou a ser a minha fonte no campo da pesquisa jurídica, especificamente. Uma outra coisa que eu gostava do direito público era a compreensão da formação do Estado, porque está muito atrelado à ideia de como o Estado se comporta no tema, por exemplo, das políticas públicas dos direitos fundamentais. Então, como eu gostava de direito constitucional, eu queria sempre estar associando a função do Estado, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma paixão pela parte do direito processual que me foi despertada pelo professor Luiz Carlos. Ele, mesmo sendo professor de direito processual penal, ele me estimulou a estudar processo civil. E olha que a escola não tinha uma boa tradição de processo civil, né? Nós não tínhamos assim grandes mestres de processo civil, né? A professora Arlene se esforçava, tal, mas não era, eu diria assim, uma disciplina que na época lhe empolgasse para você sair estudando, até porque processo era uma matéria, como era instrumental, as pessoas não davam muito valor, ficava mais no feijão com arroz. E eu passei a me interessar, porque o professor Luiz Carlos dizia que era importante conhecer a instrumentalidade do direito pela via do processo, porque institucionalmente o direito ele se completa e ele se concretiza muitas vezes pela instrumentalidade. A declaração do direito é incapaz de trazer felicidade. Só traz felicidade quando o direito é concretizado. E muitas vezes ele só consegue ser concretizado quando ele é questionado no Poder Judiciário e tem uma sentença. Então, esse é importante para mim. E aí eu passei a estudar, e foi quando eu me tornei um autodidata em processo civil, pelo incentivo que o professor Luiz Carlos dava. Eu dizia, professor, não. Aí ele passava a me dar toda uma literatura importante, e eu comecei a estudar, tanto é que na minha vida como professor de direito, eu passei a lecionar duas disciplinas, direito constitucional e processo. Exatamente foi um desafio, né, que eu assumi e passei a ver que realmente tem uma importância muito grande. Conhecer o direito constitucional e conhecer o direito instrumental para você lutar pelos seus direitos, talvez seja a chave do direito contemporâneo. Olha, eu era para ter colado grau em 1981, na verdade, porque como eu entrei em 77, em 81, 2 seria a minha formatura, que na época a faculdade eram 4 anos ou 8 semestres. Mas eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, e eu fui prestar o serviço militar obrigatório, e fui obrigado a ficar no Exército e fazer o curso do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, que era pela manhã, a faculdade pela manhã. Isso atrapalhou a minha vida acadêmica, do ponto de vista para me formar com os mesmos colegas que eu tinha entrado. Então, formar com Zé Lima Santana, com o menino do Teimonde, Lealdo Feitosa, Tânia Bezerra, né, e outros, porque sistema de crédito, você sabe que termina atrapalhando. E quando foi em 80, houve uma reforma, ou foi em 81, houve uma reforma, e essa reforma aumentou 2 períodos no curso de Direito. Quer dizer, se eu tinha atrasado 1 ano por causa do serviço militar obrigatório, eu ainda tive mais 1 ano. Então, eu terminei me formando em 2003. Não, 2003 aqui. Em 83. Era para formar em 81, formei em 83. Aí a minha turma já pegou
outros colegas que estavam lá na faculdade, mais novos, como o filho de Paulo Machado, Carlos Augusto Alcântara Machado, por exemplo, e outros mais novos que formaram comigo. Eu passei mais um ano, mais 2 anos por conta do Exército. Mesmo assim, essa turma que entra comigo e a turma que sai comigo, era uma turma que convivia na faculdade. A gente veterano e eles tinham ingressado logo depois, 2 anos depois da gente. Mas a gente começa. E aí é onde está a história. Eu não me formei, a minha turma foi a última a se formar na Rua da Frente, na velha Faculdade de Direito. E eu tive que estudar o restante do curso no campus lá de São Cristóvão, né? E aí já foi diferente, já mudou diferente. Mas apesar disso tudo, eu fui escolhido por meus colegas de direito, que não era da minha turma, para ser o orador da turma de direito. Estava se formando. E fui escolhido pelos outros cursos também, para ser o orador de toda a universidade. Porque a formatura era unificada naquela época. Aliás, foi a última formatura unificada, que deu plena ditadura, e eu pedi eleições diretas para presidente da República no meu discurso, que terminou Gilson Cajueiro de Holanda sem poder falar, que era o reitor. Só falou eu e o professor Nestor Piva, que falou em nome dos Paraninfos, e depois acabou a formatura no Constâncio Vieira, e eu tive que correr para me esconder, para não ser preso, porque eu tinha pedido eleições diretas para presidente da República. Eu fui terminar comemorando na casa do meu colega que estava se formando comigo, que era professor, o dono do colégio Dom José Tomás, né? Valquírio Correia Lima. Então terminei no fundo do colégio, onde era a casa dele, comemorando a formatura, antes que a Polícia Federal me prendesse, obviamente. It gets confusing when you say